Olá pessoal, hoje é dia 10 de maio de 2025. Generais russos enganam Putin. Vice-governador de Belgorod ferido em ataque de drones. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Principalmente você que não é inscrito, inscreva-se, que você aqui verá sempre a verdade. Muito obrigado. Os generais russos, eles continuam enganando o ditador russo. E por quê? Porque o exército russo, vamos falar especificamente de uma região que ele estabeleceu para que ela fosse tomada, que nunca foi tomada, não foi conquistada nessa segunda fase da guerra, que é Dnipropetrovsk. Inclusive, nessa província de Dnipropetrovsk é onde fica a cidade onde nasceu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que é Kryvyi Rih. E ele nasceu nessa cidade, ela muitas vezes é bombardeada com muita violência, até para atiçar, deixar com raiva o líder ucraniano. Bom, em mais de 3 anos, desde que o ditador do Kremlin, Vladimir Putin, ordenou o envio de tanques para a Ucrânia, a Rússia não conseguiu avançar na região de Donetsk, muito mais do que ela conseguiu em 2014, onde a Ucrânia estava mais fragilizada porque foi pega de surpresa e não tinha um exército preparado para a guerra. E agora já tem. Depois de 2014, a Ucrânia se preparou. O epicentro hoje, ali naquela região, um dos epicentros, né, eles estão tentando ainda chegar à região vizinha de Dnipropetrovsk, que é outra província, já ao lado, colada, né? Mas com a aproximação do dia 9 de maio, isso antes do dia 9 de maio, o russo Putin disse que precisavam até 9 de maio ter parte do território de Dnipropetrovsk. A Ucrânia estava preparada, eles tentaram por aquele mesmo caminho cercar Pokrovsk, não conseguiram, quer dizer, não é agora que vão chegar a Dnipropetrovsk. Ontem era a data, ele queria anunciar ontem que a Rússia avançou e conseguiu mais um novo território. Não, é um sonhador, é um estrategista de circo, não entende nada, né? E a Rússia ali está tendo muitas perdas. Eles estão relatando para o ditador que eles estão bem, que estão avançando, tem muitos mortos, mas eles estão avançando quando não estão. Eles estão paralisados, não estão longe de Dnipropetrovsk, existem números desencontrados, mas eu acredito que numa média, de pegar todos esses números que nenhum batem com nada, né, uns 10 quilômetros, talvez 15. No entanto, eles dizem que já estão a 4, 2, 1 quilômetro de Dnipropetrovsk para fazer o ditador russo feliz, né? Isso, na realidade, eu acho que é uma mentira, e eles devem encontrar outras mentiras para tentar alegrar o ditador russo da falida russa, que está falida economicamente. O seu objetivo, segundo autoridades militares ucranianas, é ter soldados russos na região de Dnipropetrovsk antes de que eles subissem ontem no pódio da Praça Vermelha. Né? Isso tinha que ser feito a qualquer custo. E eles então iam relatando que, olha, estamos chegando, só que não chegaram. Estão lá a 10 quilômetros ou 15 estacionados. Estando localizados, quer dizer, 10 quilômetros não é uma coisa longe, mas eles não conseguem avançar isso em Pokrovsk há mais de um ano tentando, e lá em Dnipropetrovsk eles não vão conseguir também. Os russos aumentaram, então, agora, finalmente, inclusive ontem tinha muita pressão, tinha muitos combates, que eu não me referi mais a ontem, e atacando praticamente durante as 24 horas do dia 9. Queriam chegar à fronteira de qualquer jeito, mas estavam chegando, os que chegavam mais perto, acho que chegaram na fronteira do inferno, mandados pelo exército ucraniano para aquela nova localidade, a nova moradia deles. Então, as tropas russas, elas atacaram muito ontem com motocicletas, não sei o número exato, com carros civis, porque já está havendo falta, né, como já tenho falado outras vezes, de blindados. Eles não têm mais blindados, quer tanques de guerra, quer os de combate que transportam tropas.
Cada um transporta uma tropa em torno de entre 10 a 12 militares. Mas torna, nesses deslocamentos deles com carros civis, os russos muito mais vulneráveis. E com moto, então, você não imagina. Normalmente vai um motoqueiro que vai tocando a moto e também vai um garupa. O motoqueiro vai com o fuzil nas costas, né, ou do lado, assim, e o atrás vai com o fuzil na mão, pronto para atirar. Mas eles não têm o que atirar, que 10 quilômetros antes deles chegarem na linha de ataque, a artilharia ucraniana já derruba mais da metade. Aí o que sobrou vem os drones e derrubam o resto. Eles não estão sobrevivendo. Basicamente, é muito raro alguém sobreviver caminhando, em pé, né? Os que sobrevivem, que estão um número menor também, eles ficam mutilados, a maioria. A maioria mutilada, eles estão totalmente descobertos porque os drones lançam bombas, né? E em cima das concentrações dos motoqueiros. E é o que aconteceu agora essa semana, ontem, na região de Dnipropetrovsk, né? Então, tudo é construído em torno de uma espécie de mania de vitória. E eles inventam essa desinformação, que aqui no Brasil chamam de narrativas, né? Narrativa, ou seja, você começa a contar aquilo bastante e o pessoal começa a acreditar. Mas parece que agora essas narrativas, nem na Rússia, eles estão acreditando nessas vitórias, essa mania de dizer que tudo é vitória. Então eles constroem em volta disso e todos esses generais, eles dizem que somos tão poderosos, fizemos isso, fizemos aquilo, conquistamos mais alguma coisa, mas nenhum soldado russo jamais esteve no território da região de Dnipropetrovsk. Só se estiveram antes da guerra alguns oficiais e soldados fazendo turismo, né? E eles ainda dizem, estamos fazendo todo o possível para manter a situação, né? Afirma Ilya Petrina, né? Ela que é subcomandante interina da 25ª Brigada Aerotransportada da Ucrânia. Ela que afirmou isso, né? Da Brigada da Ucrânia. Que eles conseguiram captar essas informações de prisioneiros, que eles pegam essas informações que eles estão dando, né? E, além disso, a mídia noticia que a tentativa da Rússia de invadir a fronteira, saindo de Donetsk para a província de Dnipropetrovsk, acompanhada por um aumento acentuado de bombardeios e ataques de drones em toda a região de Donetsk. As consequências dos ataques russos são visíveis em todos os lugares, sem dúvida nenhuma, em qualquer cidade, ali da linha de frente, até na capital, né, ou algumas cidades do oeste, que eles não destruíram, mas são visíveis. Tem buracos em prédios, né, porque eles lançam ali mísseis, drones, artilharia em prédios residenciais. Com isso eles expulsaram muita população, que são incendiados, né, sempre tem aquela fumaça preta saindo, todo dia eles estão bombardeando ali aquela região também, né? E exatamente é isso que acontece, né? E quase completamente, como Pokrovsk, por exemplo, ela está completamente destruída. Não existe prédio em pé, não existia prédios antes uma cidade de 65 mil habitantes, hoje deve ter uns 3 mil de teimosos, eu nem chamo de habitantes, são teimosos que querem ficar, né? Quando se os russos chegarem lá, não vão chegar, vão torturar todos eles, vão matar. É como eles sempre fazem, vão estuprar. No entanto, mesmo que as tropas russas consigam cruzar essa fronteira das duas províncias, né, isso não será um avanço estratégico imediato, mas eles não vão conseguir, que cada vez estão sendo empurrados para trás de volta. Mas terá um significado simbólico para o ditador da Rússia, né? Nada mais do que isso. Esta é uma linha no mapa, né? E não uma cidade ou um rio com um valor que tenha um significado estratégico ou tático militar. Então, é isso aí, aquela zona de fronteira ali, então não vai adiantar nada. E para ele fazer a desinformação da mentirosa campanha russa na cidade, no país chamado Ucrânia. Enquanto isso, num ataque de drones ontem, no dia 9 também, que a Rússia comemora como dia da vitória contra o nazismo, em Belgorod, que é a capital da província de Belgorod, onde os ucranianos estão atacando, já mantém parte do território. Na capital, na cidade, houve um ataque contra prédios do governo, inclusive o prédio principal, onde fica o governador, mas o vice-governador ele ficou ferido. Era bem cedo, já depois da madrugada, no início da manhã, o vice-governador estava chegando ao trabalho, presumo, né?
devia ser entre 6 e 7 horas da manhã, esse cara deve trabalhar duro, só que quando o drone chocou-se contra o prédio, né, vieram estilhaços, tijolos, né, sei lá, mesmo estilhaços de drones na hora que ele chocou-se, porque eram drones kamikazes para atacar, e ele foi ferido, foi um dos feridos. Teve mais um oficial do exército que devia estar com ele, mas os restos, não houve muitos feridos, porque justamente é uma hora em que as pessoas ainda não estavam no escritório trabalhando, e acho que a segurança do prédio não foi atingida, né? Então é um ataque que a Ucrânia fez, é um ataque que teve sucesso. Ela fez mais ataques ontem, que ainda vou relatar talvez amanhã ou depois, porque estou coletando mais informações sobre isso, mas destacando, né, que a Ucrânia não bombardeou o desfile, não bombardeou Moscou na data de ontem. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, acabou de ver a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Eu conto com você. Obrigado.